Buenas tardes, bienvenidos a Informandrade Multicanal Radio. Bienvenidos un día más con nuestro invitado, colaborador, Rafael Sancio, que nos habla desde, yo creo que Córdoba, si no me equivoco. Pues ya sabéis que hoy vamos a hablar de algo muy importante, esta batalla cultural, esta guerra cultural que estamos viendo en todo el mundo, la situación de la guerra, el posicionamiento de muchos jóvenes, que nos preocupa mucho el posicionamiento de algunos jóvenes, la cuestión de apoyar, ¿no?, el grupo terrorista Hamas, y también ahora con lo que ha pasado últimamente estos últimos meses en Irán. La preocupación que tenemos, y vamos a hablar hoy en el día de hoy, de estos jóvenes que están ¿no?, apoyando estos grupos extremistas islámicos abiertamente. Deberíamos tener en cuenta y tener una preocupación en este sentido, intentar cambiar, ¿no?, esta situación. Así que nos va a contar hoy Rafa en detalles algunas informaciones. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes a la audiencia y é uma satisfação estar aqui falando sobre coisas muito importantes que pouco se habla hoje em uma era onde a gente escuta reggaeton, onde a gente escuta, mira na tela esses reality shows como El Gran Hermano, que é uma fábrica de idiotas úteis, é assim que se diz. Então, nós precisamos compreender e, principalmente, evitar que nossos filhos sejam mais produto desta fábrica de idiotização que os governos e estas ideologias por meio das agências internacionais, estou falando sobre ONU, UNESCO, OMS e UNICEF. Tenemos también así enfrente a esta situación de esta, ¿no?, batalla cultural donde estamos perdiendo a algunos jóvenes en esta cuestión, pero también tenemos la otra parte que ha despertado, que también está intentando de alguna forma hacer frente a esta situación. Muchos jóvenes también, por ejemplo, el grupo Revuelta aquí en España, que son unos jóvenes que están haciendo un contrapunto, ¿no?, en esta situación, pero aún así hay mucho que hacer, ¿no, Rafael? Sim. O problema, Elisa, o problema é que a prensa, a cultura está tomada por esta gente. Então, o que nós outros vemos, por exemplo, eu quando estou na calle aqui, eu estou fazendo jiu-jitsu há assim, uns meses, todos ali têm pensamento diferente este pensamento da prensa. Mira, eles falam contra esta imigração ilegal, falam contra estas políticas de gênero, falam contra toda a esquerda, porque em Espanha sempre se diz ultradireita ou ultra-esquerda, isto a esquerda em geral. Pero a prensa, quando mira, eu não miro a prensa em espanhol apenas quando miro para criticar, quando leio El País para ver as tonterias que eles são capazes de escrever e dizer que isto é a vontade del pueblo, pero as narrativas são que estas agências, que são agências oficiais subvencionadas por dinheiro público, esta gente habla em nome del pueblo, pero isto não é real. É por isso que muitos jóvenes, de nós outros periodistas, muita gente tem uma opinião oposta, pero oficialmente, quando vemos na prensa falando em favor disto, como eu visto a vice-presidenta Monteiro dizendo que, por exemplo, o governo ha bajado 80 impostos para a classe trabalhadora. Isso ha sido ao contrário. Se eu não estou equivocado, são 86 e 81 impostos que han subido para a classe trabalhadora. Então, todas essas mentiras, políticos eles não têm vergonha de mentir, mas eu creio que a juventude e a maioria dos jovens em um mundo real são contra estas políticas. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Esta parte que tú has dicho, por ejemplo, aunque la prensa trabaja, ¿no?, esta agenda woke, esta agenda progresista, tanto es así que estimula a que estos jóvenes participen de manifestaciones pro Hamas, por ejemplo, ¿no? Pero aún así yo también veo de un punto más positivo, más optimista, que
también hay una parte de la juventud que ha despertado, ¿sabes? Que ha despertado, que lo están haciendo bien, que tiene conciencia, que no se deja manipular. Pero aún así me asusta un poco las imágenes que veo, que he visto estos últimos meses, últimos años, vamos a decir así, que jóvenes aún que salen en las calles aquí, por ejemplo, en Madrid, con banderas de Palestina. Nada en contra de Palestina, desde luego. Sabemos que el grupo terrorista no representa los palestinos, ¿no? Todo lo contrario. Pero infelizmente esta juventud compra el discurso, ¿no? La narrativa. Están en una edad donde es muy fácil de manipular. Sí, porque provavelmente em sua casa não está sendo hecho um trabalho bem. Por exemplo, agora nós outros temos a lei de memória democrática, onde negam tudo que Franco ha hecho por Espanha, tudo que o Império Espanhol ha hecho de bueno para a América Hispana. Então, se eu puedo enganar a gente com a história, eu posso criar uma realidade fictícia onde essa gente empensa a acreditar. Pero recuerda-te que outro dia estava aí falando sobre como a academia, as universidades americanas, eles estão ensinando gente débiles. Por exemplo, em meu livro que logo estará disponível em espanhol já está listo, só estou fazendo uma revisão para que seja perfeito. Por exemplo, los chicos em Estados Unidos e também em Europa, eles não são elegidos mais por sua capacidade intelectual, como a diferença que hace de los outros. Por exemplo, um chico muito estudioso ou muito listo, hoje a gente é elegida por suas debilidades. Por exemplo, as quotas trans, por exemplo, agora em Brasil nós outros temos as quotas trans. Ou o ninho que tem uma discapacidade, o ninho que tem TDAH, o ninho que tem autismo. A gente, mira, eu não estou falando contra isso, mas nós outros temos que ter em conta, e eu posso ser cancelado por isso, é que uma pessoa dessa não pode ter uma percepção da realidade. E o que nós outros estamos vendo, respondendo a tus perguntas, as universidades, a academia está formando gente débiles para criar leis para a gente que é completamente sano, não tem nenhuma disfunção em seu cérebro, não tem nenhum problema, nenhuma desordem. Então, nós outros vemos que a academia, as universidades são responsáveis por isso. E há vários graus nisso. Por exemplo, em o passado, quando há pensado com o pós-estruturalismo da escola de Frankfurt, e depois eles, como se diz, eles han evolucionado para o pós-modernismo, e agora nós outros estamos vendo o resultado disto que é o ativismo político dentro das universidades. Então, o que nós outros estamos vendo não são consensos científicos que muitos científicos han estudado, han debatido. Nós outros estamos vendo ativismo científico dentro das universidades. É por isso que e este ativismo vou vendo, por isso que este ativismo ele está em la prensa, e a prensa lança isso para os jovens. Então, por exemplo, em 2015, o ex-CEO da revista The Lancet, eu não sei se conhece, The Lancet é uma revista de medicina muito grande em Reino Unido. Em 2015, Dr. Richard Orton ha dicho 50% dos estudos científicos publicados em aquela revista eram falsos. Por quê? Porque defendiam ideias de gente que estava financiando, que estava ponendo dinheiro, subvenções de grandes corporações da indústria farmacêutica. Pues yo sí he escuchado hablar y realmente ellos llevan muchísimo tiempo, muchos años, han tenido todo, lo han hecho todo de forma muy coordinada, ¿no? Y la cuestión de esto es algo
vamos a decir, muy bien preparado, con organizaciones involucradas, ONGs, financiaciones de globalistas como George Soros, ¿no? Bill Gates, y es un trabajo que llevó a que muchos de estos jóvenes que han sido engañados, o como podemos decir, pero tú has dicho algo hace un momento muy importante, pero cuando los padres no hacen el papel de cuidar, de vigilar, ¿no? Lo que están viendo sus hijos, pues sus hijos terminan en manos de esta ideología de adoctrinamiento, donde los hijos terminan por apoyar a un grupo terrorista pensando que son de los buenos, y ha ocurrido en muchas ocasiones, pero la importancia dentro del hogar, ¿no? Es muy importante. Sim. Isto é dissonância cognitiva. Isto é um estudo que ha sido desarrollado em los anos 50 por Dr. Leon Festinger. Dissonância cognitiva, para quem não sabe, é quando eu estou fazendo uma coisa e sou pillado, pero estas coisas huyen de mis preceptos, de mis ideias, pero sou pillado fazendo o contrário. Então, eu intento encontrar excusas. A grosso modo, a explicação é essa, pero há muitas coisas. Pero dissonância cognitiva é entrar em contradição do que vivo em eu. Pero quando, por exemplo, é o mês de junho, sonha-se é o mês do orgulho. Sí. Então, quando hemos visto que o mês de junho não ha sido muito subvencionado comparado a los otros años, en la tele, las compañías, en los centros comerciales. ¿Por qué eso, Elisa? Porque no hay dinero. USAID, que financiava isso em todo o mundo por meio da administração Biden, ponia muita pasta, e por isso havia uma grande propaganda para que a gente vivesse algo que não existe. Por exemplo, um ninho não pode ser trans. Um ninho não existe nenhuma possibilidade que isto exista. Pero, se os ninhos que estão sendo bombardeados por muito... É correto dizer esta palavra, bombardeados? Bombardeados, sim. Sim, bombardeados por muita propaganda. Instantaneamente, se você... de muitas mentiras se torna realidade através da cultura, quando vemos. E, por exemplo, dizer que Estados Unidos é imperialista e está atacando um país inofensível, que é Irã. Consequentemente, a propaganda dirá que estes terroristas, porque o Irã é de onde estão todas as estruturas de los terroristas para fazer sus crímenes ao redor do mundo. Então, imagínate, os gays com a bandeira de Palestina. Palestina é o território, há uma diferença do território palestino, Sí. que ha sido administrado por los ingleses, que se chamava Palestina. Não era um pueblo. Existiam os judios ali e os árabes. Este pueblo hoje, que se diz é o pueblo palestino, que em minhas concepções são uma gente que são usados como uma massa de gente pobres, refugiados. Eles agora se autodenominam através de Hamas los palestinos, pero isso não é verdade. Pero pergunto isso a um jovem ou um adolescente aqui em Espanha. Eles sabem disso? Não lo sabem. A gente não sabe. Então, nós vemos gays defendendo a Irã. Eu he dito anteriormente, e outro dia contigo, que he jogado em uma equipe de iranianos em Londres e he aprendido muito com eles. Imagina-te, o que se passa com um gay em Irã? Tu, Elisa, esta pergunta é para ti. O que se passa com um gay? Assassinado, torturado, em praça pública. Exatamente. E como é o movimento LGBT, blá, 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 defende estes que põem em risco sua vida. Então, a dissonância cognitiva, a propaganda, pero vês que isto não vem do pueblo. O pueblo não sabe disto. Como aqui em Córdoba, eu sempre vou a repetir os católicos e uns senhores maior com a bandeira de Palestina. Quando que isso seria possível? Isto é o que nós outros vemos, que esta cultura superficial que a prensa põe em
la sociedade espanhola. Isto não é real. Então, isto empieza a parecer que é verdade, pero não é. É o mesmo que escuta Irene Monteiro dizendo niño, niña e les niñas. Isto é de uma maior... Isto é uma tonteria gigantesca de uma pessoa com problemas realmente cognitivos, para não dizer tonta, que pensa a... Porque ela ha sido posta, porque ela tem seus jefes, seus sócios, que ha sido posta ali, porque uma pessoa ao nível de Irene Monteiro, ou tantas outras, como a vice-presidenta, a outra rubia, que se me ha ido o nome, Yolanda. Yolanda, sim, Yolanda Dias. Esta gente ha sido posta ali justamente para desconstruir algo que ha sido sempre forte, pero isto não é a realidade das calles, Elisa. Sí, algo importante que has comentado aquí sobre los homosexuales, ¿no? Los movimientos LGTBI que dicen que se manifiesta en defensa de Irán, en defensa de Palestina y tal. Se nota que claramente ellos utilizan el nombre de que ellos representan esta minoría de los homosexuales, que a veces no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad ellos utilizan el nombre, y hablan de nombre de quizás de muchos homosexuales que no se sienten representados, por cierto, hay muchos homosexuales que no se sienten representados por el movimiento LGTBI, eso está cada día más, ¿no? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estos movimientos nada más se forma una formación, un nombre, un movimiento, una organización justamente para blanquear un determinado partido, ideología política. Y cuando de hecho vemos homosexuales, ¿no? Personas del movimiento LGTBI en manifestaciones pro Palestina, pro Irán, se nota, no es ignorancia, hacen apuesta, ¿vale? Lo hacen porque ellos están a servicio de una ideología. Entonces tienen que de alguna forma intentar cambiar el discurso, blanquear la situación, pero ellos saben que ahí los homosexuales son asesinados, torturados en plaza pública, delante de todos. Ahí los homosexuales no tienen derecho a exponer sus gustos, sus derechos que tienen, ¿no? Como sentirse con sus parejas o no. Y de verdad que aún hay gente, yo creo que hay gente buena, que yo creo que no son capaces de ver más allá de los hechos y termina por entrar en estos grupos apoyando sin siquiera saber en realidad lo que ellos defienden. Están ahí porque es muy bonito el discurso, ¿no? Decir, mira, estamos preocupados con los niños en la guerra, estamos preocupados con las personas que lo están pasando. Todos estamos preocupados. Todos estamos. Lo que pasa es que ellos se han posicionado al lado de los enemigos del occidente y nosotros estamos intentando mostrar a la gente que de hecho nosotros sí nos preocupamos, no queremos guerra, yo no quiero guerra de ninguna parte del mundo, pero que haya gente que se dice homosexual, que se han posicionado en defensa de Irán, sabiendo que ahora mismo hay muchas mujeres iraníes que han huido de Irán porque las mujeres ahí no tienen derecho a nada, es que no tienen derecho a nada. Entonces la hipocresía, Rafael, de esta gente, y es muy importante que tú hayas no mencionado este tema en el programa, porque tú, ¿cómo se dice? Tú entiendes mucho del tema político, ¿no? Como politólogo, ¿no? Tú estudias mucho a fondo esos temas. Sí, isto por isso, Elisa, são muitas coisas que nós outros devemos compreender, pero a princípio estou fazendo algo muito mais general. Por exemplo, antigamente a família era a base da sociedade, ainda está, pero está sendo sempre bombardeada. Quando um indivíduo tem uma família, um padre, uma madre, seus irmãos, seus abuelos, um indivíduo se sente muito seguro, não sei se há essa expressão em espanhol que se chama o senso de pertencimento. Sim. Então, o indivíduo não necessita a aprovação de um grupo de indivíduos, estes indivíduos débeis. Pero, desde quando as mulheres han sido enganadas por el feminismo, nós hemos visto muitas mamás de 40 anos solas que decidiram ter filhos sem marido e eles culpam a narrativa do feminismo é que o feminismo ha liberado as mulheres. Isso não é verdade, incluindo em Espanha, e também de filósofos de conservadores ou de direita, eles acreditam, e eu creio que isso é um equívoco gigante, de que o feminismo é algo
tem suas partes buenas e malas. Nada, pero nada em o feminismo é bueno. Eu creio que esta gente confunde direitos individuais de los indivíduos, como uma mulher, com o feminismo. Isto são lados completamente opostos. Pero, quando uma mulher tem um ninho sem padre, sem uma família, sem uma base, este ninho, ele está vulnerável para acosos, para vulneráveis a pederastas, vulneráveis a todas as coisas malas deste mundo. Pero, quando o ninho que não tem uma base, nenhuma família, ele vai ser aceito em esses grupos, como os grupos LGBTs, como grupos feministas, grupos de usuários de drogas, é outro ponto muito importante que maqueia a percepção da realidade. Porque a esquerda sempre quer legalização, por exemplo, da marihuana. Por quê? É para fins medicinais. Isto não é mentira, porque nós outros vemos que sempre esta gente quer maquillar a realidade. Novamente, as questões de los niños trans. As pessoas que se auto-identificam como trans passarão toda a vida usando medicinas para depressão, medicina para bloqueadores de puberdade, logo seu cérebro não se desarrollará. Então, vê que, percebes, Elisa, que são sempre atacando a los niños, atacando su desarrollo, atacando sua base, que é a família, atacando a percepção da realidade. As mulheres que são muito mais emocionadas e vulneráveis, que isto é sua biologia, sendo enganadas, dizendo que seu papai é malo e que seu filho ou seu papá são violadores natos, são violadores desde que nascem. Então, nós outros temos que ter este cuidado para perceber a realidade e como eu tenho esta prevenção contra isso. Me previno, é correto dizer, me previno contra isso. Estudando, tendo espiritualidade. Eu estou falando de cristianismo. É a única religião que podes fazer o que te dê a gana. Tendo uma base forte, sua família, lutando, porque senão serás uno mais como muitos desses que vão à calle lutar por un régimen que los aniquila. De verdad, es que es lo que estamos hablando, que hemos luchado tanto para llegar donde estamos, y es como esta gente que habló tanto sobre el fascismo, la Segunda Guerra, el nazismo, Hitler, bla, bla, bla. Hoy, el día de hoy, ellos están alimentando a grupos radicales terroristas, ¿no? Es como que de verdad me cuesta entender la humanidad. Las experiencias que hemos tenido en el pasado, nuestros abuelos, bisabuelos, antepasados, ¿no nos ha servido de algo? Sí, Elisa, pero pregunto, como isso ha passado em la época de nossos abuelos? A gente sempre pergunta isso. E como a mesma coisa está se passando hoje? Y en aquella época no había internet, no había redes sociales, no había... Hoy é muito mais fácil porque há as redes sociais. Recuerda-te que em los últimos anos, los últimos 20 anos, houve uma epidemia mundial de TDAH, autismo, agora tudo é autismo, niños trans e outros desordens mentais ou enfermidades mentais. Pero há um estudo que se chama Contágio Social, que é de la doutora Lisa Littman. Eu he mencionado isto no meu livro e também já he mencionado isto contigo anteriormente. É que o ser humano imita, o ser humano está sempre tentando copiar situações. Agora imagina-te, tu com uma tela de um móvel, o TikTok, por exemplo, ou o Instagram, os niños sendo bombardeados e, consequentemente, eles pensam a ter trejeitos ou pensa a copiar a forma como a gente habla, como pensa, porque isto... Há outro nome de um estudo disso do ciclo passado que se chama
information disease, enfermidade da informação. Quanto mais informação eu estou sendo bombardeado a todo momento, meu cérebro haverá uma hora que não podes processar, necessita de um tempo para processar. É por isso que hoje, por exemplo, vemos muito o medo. O câmbio climático vai matar todos. Nazismo, homofobia. E todas estas narrativas da prensa, há um momento que os niños vão parar Ujú. e não saberão o que fazer, e vêm os movimentos pró ajuda a todos os maricones e LGBTs que No existem. hables así, Perdão. que no. A todos, sabe, pero esta gente quer manipular para seu interesse. Nós outros sabemos como é o padrão do passado, quando os comunistas, socialistas e marxistas usaram as mulheres e os homossexuais em prol de sua revolução, ao final, todos, o que dizia Che Guevara, o que dizia Lenin, entre outros, que a homossexualidade era uma doença burguesa, uma enfermidade burguesa, o que eles assim, para o paredão, matavam a gente, mas essa gente não aprende. É o padrão Exactamente, hoje. exactamente. Tú has dicho, te has acordado de Che Guevara, que en muchas manifestaciones del movimiento del orgullo gay, por lo menos en Brasil he visto, Aqui também. muchos homosexuales, algunos llevaban la camiseta de Che Guevara y digo, perdona, pero esta gente no se entera de nada, ¿de verdad? Es que no Sim. se enteran de nada. É a cultura, novamente, tudo é a cultura. Me crítica hoje para especialmente a Vox aqui. PP é de las forças do mal, já está entregue ao diabo. Por exemplo, Vox tem que ter um programa cultural. Isso é primordial, isto é de extrema importância hoje para se Vox querem ter muitos votos ou se querem chegar a ser a presidência do país, porque através da cultura que vão chegar ali. Estamos vendo isso. Pero Vox tem seus princípios e eu respeito, pero eu creio que há que ter um projeto que seja um estatuto que o principal ponto será a cultura, a defesa dos valores da família em Espanha, porque Espanha é muito grande, não é por acaso que as elites sempre estão atacando os fundamentos de Espanha, porque sabe que o povo daqui é um povo forte, cidadãos aqui sabem, han hecho muitas coisas do passado e esta gente sabe disto. A qualquer momento, este gigante adormecido, não sei se Sí, compreende esta expressão, dormido, pode durmiendo. ser dormiente, podes despertar. Isto é muito importante. Nós outros estamos vendo hoje, é por isso que a União Europeia, que ha quitado a soberania de Espanha, está atacando as redes sociais. Por quê? Se nós outros, como eu e tu, estamos falando, mira, isto é mentira, como Pedro Sanches, que todos sabem que és um mentiroso, é um estafador, todos nós sabemos, pero continuo afirmando que não és diante de todas as provas que estão aí. Então, é necessário que ao contrário do que eles fagam, eu creio que nós outros temos que adoutrinar, sim, adoutrinar para o bem, através da espiritualidade, através da educação, da filosofia, não usando Nietzsche, porque Nietzsche é um Sí. termo Mira, de sífilis que a gente usa como base. mira, una cosa que tú has mencionado me pareció importante sobre un proyecto, ¿no? Que Vox, ¿tú crees que debería hacer frente a una agenda más, ¿no? De hacer frente a una batalla, ¿no? En frente, además, Agustín Lajes, no sé si tú has ido a alguna conferencia, yo participé, y él cree que es hoy por hoy el principal objetivo nuestro debería ser esto, ¿no? En la parte de educación, hacer una batalla en frente a esta agenda woke, esta agenda progresista que nos llevó a esta situación. Es importante, es desde ahí, de forma estratégica, que podemos cambiar. Obviamente, con todo lo que está cayendo, habrá muchos frentes, pero la parte de educación tiene que haber un cambio, sí o sí, porque si no, eso se nos va de las manos, porque he visto que hay muchos jóvenes en España
quien se identifica un comunista. Vosotros no habéis vivido el comunismo de verdad, porque si hubierais vivido, no iba a Dice, ser zorradas, porque los cubanos mejor que nadie, siempre menciono los cubanos, porque estos, infelizmente, infelizmente a la situación que ellos viven a casi 70 años en Cuba, por este maldito, repito, maldito comunismo. Solamente quien vivió el comunismo sabe el cáncer que es. Y he visto una periodista en un medio de comunicación defendiendo abiertamente el comunismo. Mira, me voy a ahorrar las palabritas, porque cuando veo a una persona que vive en un país como España, que se supone que es un país demócrata, un país desarrollado, donde hemos pasado tantas cosas, hemos logrado pasar por una guerra, hemos logrado pasar por una situación, hemos logrado sobrevivir, ¿no? Y que una persona tenga la desfachatez viviendo en España, defender el comunismo, hija, deberías ir a Cuba, a Corea del Norte, ¿vale? Vivir la realidad del maldito comunismo, porque es fácil defender el comunismo viviendo en un país capitalista, un país libre. Bueno, por ahora, ¿no? A ver cuánto tiempo nos va a durar la libertad, porque con la obsesión de este gobierno social comunista que tenemos en España, de censurarnos, de silenciarnos, no sé hasta cuándo, ¿no? Pero bueno, todo este tema que Rafael nos ha dicho de la importancia de hacer, sí, una batalla cultural, un proyecto que pueda hacer frente en la parte de la educación a los jóvenes. Bueno, yo veo, como he dicho en el principio del programa, yo veo que cada día somos más en la parte de defender, de hacer, ¿no? De ¿cómo se dice? Frente, ¿no? A esta gente que lleva décadas implantando el socialcomunismo y esta guerra, ¿no? Cultural, donde veamos que estamos viendo jóvenes en España y en Europa defendiendo el grupo terrorista Hamas. Algo lo estamos haciendo mal y lo tenemos que cambiar lo más pronto posible. Se tardará un poco, por supuesto, pero hay que empezar, ¿no, Rafael? sim. Obviamente, esta gente, quantos anos há passado desde que aqui em Espanha, quando Franco ha muerto, o franquismo se ha ido, nós outros, porque eles querem borrar, como blanquear a história do passado, porque Frente Popular, PSOE sempre han sido responsáveis por as atrocidades que han passado em Espanha. E não me venga de falar sobre que não eres espanhol e não sabe, porque eu sei muito bem, eu tenho muitos professores excelentes e também sei ler, sei investigar, eu sei ler os documentos, eu sei muito sobre o que se está passando. Por exemplo, em Espanha, a esquerda sempre ha traído lo peor, e não é diferente aqui. Ao que é passado com ETA, com Zapatero, quando o ETA estava sendo já eliminado, Zapatero ha revivido a ETA, o que ha passado com um Frente Popular, que haviam checas aqui em Espanha. Os cidadãos eram perseguidos e mortos. Stalin estava ponendo muita pasta aqui em la esquerda. E a gente não aprende que esta mesma esquerda esta que está em o poder hoje, muito mais, assim, muito mais maquillada, muito mais bonita, com como se diz, quando Sanches ha hecho la maquiagem para se parecer que estava triste. Parece un O que muñeco, la eles, verdad. é o que eles fazem, En la cara. é o que esta gente hace. Pero, pero los errores de uma direita como a pseudo-direita, que é a PP, porque em verdade o PP é uma direita, é uma oposição Permisiva, ¿no? permitida. A gente se ha decepcionado muito, pero eles esquecem que ainda há gente honesta. Em Muy este gente. momento, por exemplo, eu não pongo mis manos em el fuego por nadie, pero aqui em Espanha, pelo que veo, a única opção é Vox. Eu não sou político, eu não sou partidário, pero sua filosofia, pero tampouco eles ainda têm um plano muito bem hecho para fazer com que os espanhóis estejam muito confiantes em seu governo. Por isso que eu he dicho sobre um projeto cultural, um projeto para que as pessoas tenham orgulho de ser espanhóis, porque não há pueblo que ha sido tão grande em nossa era, nos últimos ciclos, que os espanhóis. É por isso que são tão avergonzados por sua história, porque, novamente, sabe que são um pueblo forte e que podem lutar contra estas ideologias. Pero o pueblo está, como se diz,
engañado, dormiente. El pueblo está sufriendo con la propaganda, con los ataques, y no es de lo nada que esto viene, es proposital, Elisa. Exactamente, totalmente. Hay mucho que hacer. Nosotros entendemos que, como tú has dicho, ¿no? Hay que haber un proyecto que hagamos frente a esta agenda woke, ¿no? Que es lo que nos llevó donde estamos hoy. Hay mucho por hacer. Hay partidos políticos que al final no creo que defiendan de forma clara a lo que nosotros creemos. Por ejemplo, yo también en muchas cosas estoy de acuerdo con Rafael en el Partido Popular. Perdóname decir, los últimos 40 años han permitido que la izquierda avanzara. Había leyes que nos perjudicaban directamente y culturalmente hablando porque nos sentíamos representados. El Partido Popular, cuando estuvo en el poder con gran mayoría, podría haber tumbado estas leyes, no lo han No hecho. ha hecho, No lo especialmente van la a hacer. memoria democrática no ha hecho. Y no lo van a hacer, ¿eh? Y no lo van a hacer. Lamento mucho que hay gente que siga siempre votando a los mismos por costumbre. Como ha dicho nuestra compañera otro día, que no estamos hablando de equipos de fútbol, estamos hablando del futuro de España y no podemos tener partido como si fuera como con fanatismo, no tenemos que preocupar con el futuro del país porque ya no es nuestro, ¿no? Es de las próximas generaciones que vienen después de nosotros, que a nuestros abuelos, bisabuelos en su momento han luchado, han logrado que nosotros tuviéramos por lo menos libertad, pero poquito a poco con nuestra, no voy a decir, no, que no quiero que la gente lo piense que estoy diciendo a la gente, no en general, hay gente que de forma, que están acobardadas, no tiene siquiera el valor de luchar por los hijos, ¿no? Por miedo a qué van a decir, qué van a pensar. Yo no, yo si veo algo mal en el colegio de mi hija, yo lo voy a decir, lo he hecho en un momento, no sé si ya he comentado algún programa hace ya un tiempo, que en el libro de mi hija, no me acuerdo ahora qué asignatura era, pero el libro de mi hija ponía que una foto de Lula. Imagina el cabreo que me entró. Mi hija llegó a casa y dice, mamá, te tengo que enseñar algo que te va a sentar fatal. Yo digo, hija, ¿qué hay en mi libro? Y no me lo esperaba. En el libro de mi hija ponía que Lula era el padre de los pobres, que ayudó a los más pobres y que él era la persona que se preocupaba mucho con el medio ambiente. Me entró un cabreo porque, claro, ¿quién estaba frente del gobierno de España? Pedro Sánchez y obviamente sus ministros. En aquel momento estaba Irene Montero también y sabemos que las editoriales, muchas de ellas pasan en manos de esta gente, ¿no? Entonces los profesores, el colegio no tienen la culpa. Yo no he hecho la culpa al colegio, todo lo contrario, pero yo fui al colegio y dije, mira, a mi hija no va a enseñar que este señor es el padre de las personas más pobres o que ayuda a los pobres o porque es falso, es mentira. Entonces, en mi casa yo hago mi papel como madre y dice mi hija, este hombre es un farsante, es eso y es, pero con hechos, no por decir, porque no hay que decir apenas, hay que mostrar los hechos. Y así lo hacemos. Y el papel, como ha dicho nuestro compañero Rafael, es importante que los padres también hagamos nuestra labor para O que se combatir. perdona te interromper, Elisa, pero lo que se escucha es que, me da igual a política, me da igual Sí, a religión. mm, Hay política en todo, Elisa, tudo. Quando a en gente todo que hacemos, diz en todo, todo que hacemos. me dá igual a política, será governado por senhor como Pedro Sánchez ou como uma senhora louca que é Irene Monteiro, ou tanto essas gente patéticas que nós outros vemos vestidos de trajes e com roupas caríssimas que é o dictado, né? Cerdo, quando se torna rei, cerdo, ele leva su chiquero, como se diz, Como si su casa, ¿no? Del cerdo, ¿cómo casa se dice? ao castilho. Eles não se tornam gente decente, não. O que nós outros estamos vendo no governo de Espanha são estes cerdos. Estou fazendo uma ilusão a George Orwell, que escreve o livro La Granja, se me ha ido, não sei como, La granja, sí. os animais de La Granja, que eles, os cerdos, levam sus costumbres ao castillo. Então, nós outros estamos sendo governados por cerdos, literalmente, Elisa.
Muy bien, para terminar quedó fenomenal. Rafael, de verdad que muchas gracias. Tú siempre nos aportas muchas informaciones. Es importantísimo hablar de ese tema, de esta, ¿no? Esta guerra, batalla cultural que tenemos que hacer frente. Hay mucho por hacer y es importante que la gente entienda el papel no solamente de los políticos, el papel de la sociedad en general. Es importantísimo. Así que muchas gracias y ya sabes que aquí es tu casa y bienvenido siempre. Muchas gracias, yo, Elisa. Adiós. Muchas gracias a todos que habéis estado con nosotros un día más. Ya sabéis, nos vemos mañana. Un abrazo y buenas tardes.